Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos em mais um Desvendando Investimentos. Mapa de dividendos. Esse é o vídeo 76 da nossa série. Estou gravando ele no dia 2 de janeiro de 2025. Recadinhos iniciais. Pessoal, esse estudo não é uma recomendação, esse vídeo não é patrocinado. Se possível, curta e comenta para a gente ficar bonito no YouTube. Você já viu a descrição desse vídeo? Eu tenho colocado os tópicos a respeito do comentário do vídeo. Se você tiver interesse em algum tópico específico, está aí o link prático para ele. Caso você queira ter um certificado de extensão vinculado à nossa playlist, os institutos federais têm um curso de extensão baseado nesse meu trabalho aqui, ok? Ele normalmente na mudança de semestre fica fora do ar, mas durante o semestre você pode se inscrever no curso e aí tem um videozinho explicando como faz isso. A playlist de todos esses trabalhos, do primeiro vídeo até esse que estamos falando agora, está aí relacionada, caso você tenha interesse de seguir cronologicamente ou localizar algum vídeo que ficou para trás. E também estou criando uma outra playlist que logo devo transformar num curso de extensão relacionado à linguagem de programação C++. São basicamente as minhas aulas gravadas ao longo dos anos, onde eu lecionei em várias instituições de ensino aí. Muito bem, pessoal. Vamos falar do primeiro ano do nosso mapa de dividendos. Esse é o nosso mapa, aquele que nós definimos em dezembro de 2023 e começamos a desenvolvê-lo do ano de 2024. E vamos entender qual que é a ideia do mapa desde o começo, né? Essa primeira coluna que está destacada aí é a coluna dos setores que a nossa carteira está investindo. Na parte de fundos imobiliários tem shopping, laje, logística, desenvolvimento, varejo, fundos de fundos. Tinha CRI, a gente desativou, depois a gente pode voltar, e fundo de agro. Na parte de ações, temos alguma coisa relacionada ao BEST, né? Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras, telecomunicações e ainda deixamos uma fatia para commodities. Na sequência, a gente estipula a meta. Por exemplo, a nossa meta agora é a gente chegar a 150 mil. Então, em cima disso, eu defini as porcentagens para cada um desses segmentos. A próxima coluna relata a posição atual da carteira, ou seja, os valores que estão de fato investidos na carteira, que eu apuro mês a mês para fazer esses vídeos. Aqui nós temos os tickers que são investidos, né? Então, por exemplo, de fundos imobiliários, às vezes você tem áreas que eu só tenho um fundo específico, por exemplo, shopping só tem um fundo. Mas fundos de fundos eu tenho 2 fundos que eu estou investindo. E na parte de ações é interessante porque você pode ter investimento em uma única área, mas você pode usar os diferentes tipos de papéis daquela empresa. Por exemplo, o TAES eu tenho TAI 3, TAI 4 e TAI 11. TAI 11 é uma unit, composta por TAI 3 e TAI 4. E por aí vai, certo? E o interessante é que nós tínhamos que esperar chegar ao final do ano para ter uma ideia de como a carteira funcionou. E aí nessa coluna eu tenho aqui a somatória do que rendeu anualmente para cada um dos ativos, a porcentagem de quanto dos ativos que chegaram até o final, a porcentagem de quanto que rendeu. E aí, pegando esses totais, dividindo por 12, eu tenho uma previsão de qual seria a média de rendimento mensal de cada ativo. Porque fundos imobiliários, por exemplo, rendem todos os meses. Ações rendem 1, 2, talvez 3 vezes ao ano. Mas aí no final eu posso ter uma média de quanto seria o impacto no rendimento mensal. Nessa parte superior é específica do mapa de dividendos de fundo imobiliário. E nessa parte inferior é específica do mapa de dividendos de ações. E agora, nesse finalzinho, eu tenho a totalização de cada um dos papéis mês a mês. Além disso, eu posso ter um estudo trimestral, quadrimestral ou semestral dessa carteira com esse mapa de dividendos. Raio-X da carteira. Olhando a parte de fundos imobiliários, nós vamos notar que, basicamente, o rendimento foi progredindo. Em janeiro, 426, em fevereiro, 414, em março, 416, em abril, 410, em maio, 423, depois em junho, 546, depois em julho, 602,
depois 545, depois em setembro 547, em outubro 539, em novembro 485 e em dezembro 495. Repara que a somatória do que rendeu foi na ordem de R$ 5.855, o que dá um pouco mais de 11,5%, quase 12% em relação aos 50 mil aplicado. Mas se eu pegar esse total e dividir por 12 meses, você vai ver que a média de quanto a parte de fundo imobiliário contribuiu para a carteira foi na ordem de R$ 487,98, R$ 490. Ou seja, eu ainda estou criando a carteira, mas eu poderia dizer que eu teria todo mês esse rendimento dessa carteira só na parte de fundos imobiliários. E o ativo que melhor teve desempenho, tanto em termos de somatória como em termos de porcentagem, foi o RPR11, o fundo imobiliário do Urca Capital Partners, certo? Então vamos depois dar uma olhada, porque apesar de tudo, esse papel perdeu valor ao longo do ano. Na parte de ações, veja que o mapa de dividendos tem um comportamento diferente. Ela não tem todos os ativos todos os meses, eles estão pipocando e é normal. Então, em janeiro, eu tive R$ 200 de rendimento de ações. Somando com o fundo, deu R$ 626, quase 627. Em fevereiro, rendeu R$ 130, somando com o fundo, R$ 545. Em março, as ações deram R$ 342, somando com a parte de fundos, deu quase 760. Em abril, deu R$ 119, quase R$ 120, somando com a parte de fundo, deu por volta de 530. Em maio, aí tivemos um resultado melhor. Deu R$ 700 aí de rendimento de ações, somando com a parte de fundos imobiliários, foi a primeira vez que passou de R$ 1.000, chegou a R$ 1.125. Em junho, a parte de ações rendeu R$ 826,45, somando com a parte de fundo, deu R$ 1.373,11. Foi o melhor mês do ano. Em julho, a parte de ações deu R$ 125,93, somando com ações deu R$ 728. Em julho, a parte de ações deu R$ 125,93, somando com a parte de fundo chegou a R$ 728. Agosto, 489 em ações, somando com fundos, um pouquinho mais de R$ 1.015. Setembro, ações rendeu R$ 268, somando com fundo por volta de R$ 816. Em outubro, foi o pior mês de rendimento de ações, R$ 33,73, somando com fundo deu por volta de R$ 573. Em novembro, as ações renderam 327, somando com fundo de 813. E no mês de dezembro, as ações deram R$ 358, somando com fundo deu por volta de 853. Se pegar a somatória do que rendeu de ações no ano, foi na ordem de R$ 3.900, o que ficou por volta de 6,72%, quase 7%. Se eu fizer a divisão por 12 meses, é como se eu tivesse tido por volta de R$ 325 mensais. Então, somando fundos com ações, é como se eu não estivesse ainda nessa fase de crescimento da carteira, é como se eu tivesse uma receita mensal de R$ 813. Aqui, nesse instante, nós estamos crescendo a carteira. Não é hora ainda de ficar sacando os resultados, mas é uma ideia já em termos de carteira previdenciária. O papel que mais se destacou em ações, em termos de receita, foi o Banco do Brasil. Agora, em termos de porcentagem em relação ao valor investido, quem se destacou mais foi a Petrobras. Investimentos do mês de dezembro. Pessoal, foi um mês onde eu fui pegando cada centavinho que caía na carteira e mais algum troco que tinha, ia comprando de pingadinho. Então, o primeiro dia que eu pude comprar, foi exatamente um mês atrás, dia 2 de dezembro, eu comprei uma ação de BBDC4, uma ação de BBDC3. Depois, no dia 9,
também pegando a questão dos troquinhos lá que ficaram na carteira, consegui comprar 8 ações de Banco do Brasil, 4 da Petrobras e uma da Vale. Na sequência, no dia 12, eu comprei mais 11 ações da Petrobras e depois no dia 18 eu comprei mais 2 ações da Petrobras. Alguém pode perguntar, por que você investiu mais na Petrobras em vez de investir nos outros ativos da carteira? É porque na ocasião que eu comprei estava perto da Datacom, então achei interessante comprar mais. E no final, eu já tinha investido em muitas ações, decidi dedicar os investimentos a alguns fundos imobiliários. Então eu comprei 6 cotas do HFOF, 5 cotas do CAFOF e 4 cotas do LVBI 11. E agora eu posso olhar aquele controle original da minha carteira. Veja que aparece aí uma ação da Vale, 17 ações da Petrobras. Depois, do Banco do Brasil, eu comprei 8 ações. Na sequência, eu comprei ações do Bradesco, né? Então, uma BBDC4, uma BBDC3. E na sequência, eu comprei fundos imobiliários. Então, 4 cotas de LVBI 11, fundo de logística, 6 cotas de HFOF, 5 cotas de VFOF, que são fundos de fundos. Olhando o rodapé dessa planilha, a gente nota que eu estou descolando aquela proporção que era 50% ações, 50% fundos. Em função das oportunidades, eu acabei me dedicando mais às ações. Então, estou com 53,8% em ações e 46,2% em fundos imobiliários. Olhando para a coluna de investimentos, a carteira deu de rendimento R$ 853,71 e somando com o que eu coloquei esse mês, nós tivemos um investimento de R$ 1.964,41. Gráfico da carteira. Bom, pessoal, o gráfico de torta ou de pizza, ele é interessante porque visualmente nós temos a sensação se as partes estão no mesmo tamanho. O ativo que tem maior participação na minha carteira, o grupo de ativos, são as ações de saneamento, que ocupam quase 10% da carteira, 9,93%. Depois, seguindo, vem as ações de banco, 9,84%, e finalmente as ações de seguro, 9,81%. Então, ações de saneamento, banco e seguros constituem quase 30% da minha carteira. Os ativos com pior participação é a categoria de Fiagro, seguida pelos fundos de logística e depois pelos HFOFs, ou seja, os fundos de fundos. Dessa forma, você pode ver aí a distribuição da minha carteira. Tem ali uma parcelinha de 0%, que é o fundo de CRI que nós zeramos. Controle da carteira. Bom, desde o primeiro mês, nós temos feito aí um controle básico da evolução do progresso da carteira e veja que a carteira continua perdendo valor em termos de ativo, ou seja, o mês de dezembro, com o dólar valendo mais de R$6, teve impacto na B3 aí, certo? Mas a notícia boa é que a carteira continua rendendo todo mês. E veja que ela está rendendo, inclusive, de acordo com a média, né, que era por volta de R$840. Aí ela rendeu esse mês R$853. Certo? Conclusão. Com o mapa de dividendos, podemos fazer comparações dos ativos, ver qual está rendendo melhor, qual está rendendo pior e que mês ele está pagando. Então, agora, com esse mapa pronto do mês de 2024, podemos começar a fazer algumas considerações. E, assim como nós definimos uma estratégia entre 2023 para 2024, podemos agora repensar e ver qual estratégia a gente vai adotar na carteira para o ano 2025, ou seja, se a gente continua com a carteira como se encontra, ou se a gente vai fazer alguma mudança. Além disso, conforme falamos no vídeo 75,
esse mês de janeiro nós vamos cadastrar os ativos e preços médios na calculadora Revar do governo federal, para ajudar a gente no controle na parte tributária da carteira. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, por favor, divulga, compartilha, dá um joinha aí, pessoal. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!